Curiosidades das 7 igrejas da Ásia. Eu, Jair Macedo, você é meu melhor convidado. Convidado para esse canal aqui, Jair Sou, que agora está aqui com um novo modelo de gravação. Hoje, em especial, a gente vai fazer um estudo, né? Vamos ver se dá certo, se vocês curtirem, se tiver bastante pessoas assistindo, porque um estudo vai ser longo, né? Não vai ser aquele videozinho de 10 minutos, vai ser um vídeo de 1 hora, alguma coisa aqui, né? Tipo live, mas não é live porque está sendo gravado. Então é só um estudozinho que eu não vou falar eu não vou falar detalhadamente de igreja, mas vou falar sobre curiosidades de algumas coisas que você deixou passar batido porque não está escrito nas linhas, mas está nas entrelinhas do texto. Você precisava ser um circunstante da época, você precisava ser uma pessoa que vivia naquela cidade para entender o que Jesus falou, e eu pesquisei algumas coisas, vou deixar depois as biografias, as referências que eu usei no final do vídeo. Então, vamos embora falar das curiosidades das 7 igrejas da Ásia. Então, como o vídeo é longo, pega seu copinho d'água, porque meu copinho d'água tá aqui. É meu copinho de Super Pai. Aqui é a carinha dos meus filhinhos aqui abençoados. E vamos embora das 7 igrejas da Ásia, começando pela primeira igreja, a igreja de Éfeso. Uma curiosidade da igreja de Éfeso que você não sabia, que na igreja de Éfeso tinha um dos portos mais admiráveis, né? E o nome dessa cidade, Éfeso, nada mais nada menos é uma cidade admirável, né? Uma cidade formidável. E os portos eram muito excelentes, as construções de Éfeso, né, eram templos gigantescos, faraônicos. O teatro de Éfeso chamava atenção naquela época, um teatro para 30 mil pessoas, é tipo Maracanã, né, nos dias de hoje. E a idolatria era muito forte, né, em Éfeso. Uma curiosidade que o apóstolo Paulo, ele começa a fundar essa igreja de Éfeso, ele começa a tratar com Éfeso, com os efésios lá em Atos. Você que não sabe, ele começa a conversar com os presbíteros lá em Atos dos Apóstolos. Ele adverte os presbíteros lá, olha, cuidado com os falsos profetas, a doutrina aqui é essa. Depois ele também vai falar em Éfeso, na carta de Timóteo, ele trata com Timóteo, falando assim, Timóteo, olha, você vai agir assim, assim, vai ensinar a sã doutrina assim, assim, para a igreja de Éfeso ficar bem baseada na palavra. E quando ele mesmo, o apóstolo Paulo, escreve uma carta à igreja de Éfeso, ele fala no capítulo 5 sobre a questão do amor. É impressionante como quando Jesus faz uma carta para a igreja de Éfeso no Apocalipse de João, ele trata dos assuntos que o apóstolo Paulo já tinha tratado. Ele fala assim, olha, eu gostei de vocês porque vocês vigiam aí os falsos mestres, porque vocês são pegados aí na sã doutrina, né? Bota para correr os falsos apóstolos que dizem ser, mas não são. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes a gente escuta uma blindagem aí institucional sobre lideranças. Olha, você não pode falar mal da liderança, se o seu líder rouba, se ele peca, problema dele com Deus, você faz a sua parte e esquece a vida dele. Não é bem assim que a banda toca. Não é simplesmente você, um mero membro, chegar, eu acho que o pastor está roubando e denunciar. Não, não é assim também não. Na verdade, deveria ter uma reunião, né, de liderança, homens e mulheres de Deus, para chegar à conclusão de que realmente está acontecendo uma coisa errada, e a gente precisa entender que essa pessoa que se colocou como pastor aqui não é pastor coisa nenhuma, e a gente tem que botar para correr, tem que tirar os falsos do nosso meio para que o evangelho não seja prejudicado. É isso que Éfeso está dizendo. Não, nem é para deixar, né, a revelia, mas também não é para chegar qualquer um, sair apontando, não vira tumulto, né? Mas uma curiosidade bacana é que, como a idolatria lá era muito grande, a deusa Artemis ou a deusa Diana, né? Artemis pelos gregos e Diana pelos romanos, ou vice-versa, um negócio desse, né? A idolatria era muito grande, eles idolatravam até árvore, né, naquela cidade. E aí você vê quando Jesus chama Éfeso, lá nos últimos versículos da carta de Éfeso, Jesus fala assim, olha, se você for fiel, né, ao vencedor, né, eu darei de comer da árvore da vida. Ele fala da árvore da vida de verdade. A árvore que ele tem é a árvore da vida, não é a árvore da Diana, não é a árvore de Artemis, né, é a árvore de Jesus que realmente dá vida eterna. Depois ele fala assim, olha, vocês vão estar comigo no meu paraíso, porque os circunstantes entendiam que existia uma convocação à idolatria diana e os jardins
da Diana eram jardins maravilhosos, lindíssimos, onde propagava ali a adoração. Nos jardins da Diana, Jesus fala assim: olha, vocês vão estar comigo no meu paraíso. E o meu paraíso é bem superior aos jardins da Diana. Então, os circunstantes da época entendiam que verdadeiramente valeria a pena se doar para a pregação do Evangelho do Reino dos Céus, porque no Reino dos Céus estamos garantidos aí numa promessa de Jesus que Ele vai nos colocar em um lugar muito melhor do que esse lugar que o mundo nos oferece, né? Próxima cidade agora nós vamos falar da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, essa palavra tem a ver com mirra, né? E a mirra, na verdade, ela libera um perfume muito maravilhoso, um unguento muito usado, uma especiaria muito raríssima, muito cara naquela época. Porém, a mirra precisava ser esmagada, né? E uma coisa que a cidade de Esmirna, ela tem na sua história é que ela foi destruída, né? E com o passar do tempo ela foi reconstruída. Então ela tinha uma fama, né? Era a cidade que foi morta e passou a viver. Com isso, né, a reconstrução de Esmirna deu a ela esse status de cidade próspera, né? Porque o porto era muito próspero, o comércio era muito bom. E isso não se tornou como bênção e glórias para Deus, mas pelo contrário, isso só incentivou a idolatria, porque essa reconstrução, esse sucesso que Esmirna teve depois que ela voltou a viver, caiu na conta de ídolos. Como sempre, o ser humano sempre foge para o lado da idolatria, porque na idolatria, como eu já falei aqui, num vídeo que a gente fala de idolatria aqui, o berço da idolatria, a base da idolatria é a ganância, é a benesse, é a vitória que vem dos deuses, né? Então, na curiosidade de Esmirna, Jesus fala do sofrimento de Esmirna. Jesus fala que eles vão ter que sofrer, eles vão ser perseguidos. Essa é uma pregação que realmente a gente não ouve muito nos últimos dias, né? Perseguição, sofrimento, coisas que acontecem com aqueles que servem ao Senhor. E uma curiosidade, Jesus fala assim: olha, vocês vão sofrer uma perseguição de 10 dias. E uma coisa que não está ali nas linhas, mas se você conhecer a história, como eu te falei, alguns historiadores vão narrar a história que Esmirna, né, naquela época, passou por uma perseguição de 10 anos. Isso aí. Cada dia que Deus falou assim, vai ser 10 dias, cada dia para Deus é um ano, né? Então eles passaram desde 303 depois de Cristo até 313, ao mudar o imperador, acabou-se a perseguição cristã. E nessa época foram lançados, como diz aqui na carta a Esmirna, né? Foram lançadas pessoas em prisão, pessoas foram mortas, né? Inclusive o pai da igreja, um dos pais da igreja, né, considerado pela tradição romana, São Policarpo, por exemplo, ele foi morto aos 86 anos de idade por não negar a Cristo, né? Então, e aí que Jesus, prevendo essa perseguição, ele lança esse convite, né? Se vencer, se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? E ele fala também: de maneira nenhuma você vai sofrer o dano da segunda morte. Jesus não garante aqui o livramento da primeira morte. O que é isso, Jaéder? É quando vem o homicida, quando vem o perseguidor, o opressor e te mata, né? Está acontecendo uma injustiça, o inimigo vem e tira a vida de um inocente, só que esse inocente só vai morrer uma vez, porque Jesus está garantindo a salvação da alma, né? A sua alma está salva, e já tem isso também nos evangelhos: não tema o homicida, porque esse só pode tirar a tua vida, né? Tema assim o Senhor teu Deus, que esse pode tirar a tua vida e jogar a tua alma no inferno. Então aqui ele está falando, está incentivando a perseverança, através do que? Uma perseguição que viria, e as pessoas passariam pela morte, alguns passariam pela morte, mas Jesus está incentivando as pessoas a permanecerem fiel até mesmo diante da morte. Agora nós vamos para a igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade que recebeu esse nome por ela ter a maior biblioteca da época e ser inaugurado nessa biblioteca o pergaminho.
Isso aí, o pergaminho foi feito de couro de animais, que antigamente se fazia os papiros, né, com folhas vegetais, e essas folhas com o tempo se desgastava e tinham que ser renovadas. Sendo o couro de animal mais resistente, permaneceria por muito mais tempo. Jesus fala com Pérgamo então que ele tem a espada afiada de dois gumes, quer dizer, a palavra da verdade, né? E a gente tem também aqui vou deixar aqui na descrição desse vídeo, falei sobre a idolatria, tem um vídeo aqui sobre a verdadeira idolatria. Eu tô falando aqui sobre espada, tem aqui um vídeo também, vou deixar na descrição, a espada do Espírito, tá? E ele vem falando aqui para a igreja de Pérgamo sobre ser um centro o trono de Satanás, né? O centro de adoração ali, a de idolatria ali era muito mais intenso, muito mais forte. Ele vem elogiando a igreja de Pérgamo, né? Falando de como essa igreja permanece no meio desse centro de adoração todo, e ele fala assim, mas eu tenho alguma coisa contra ti. Aí ele fala da obra dos Nicolaítas, ele fala da doutrina de Balaão, né? E que Balaão ensinou para Balaque, né? Para botar tropeço em Israel. Por que aquele povo estava seguindo a mesma doutrina de Balaão? Por quê? Porque Balaão, ele ensinou a botar tropeço em Israel para ganhar, para ter lucro, né? Para ele conseguir o ouro, a recompensa dele, né? Tudo envolvendo a ganância do homem. Então, Jesus condena também as pessoas que seguem essa doutrina da ganância, que fazem de tudo para lucrar e até mesmo burlar a palavra, né? Isso não te soa nada semelhante nos dias de hoje, né? Pula essa parte. E uma curiosidade que ele fala aqui, olha, ao que vencer vai participar do maná que está escondido. E se você for ver as referências em Hebreus sobre a Arca da Aliança, o que tinha na Arca? Tinha na Arca o cajado que floresceu, tinha na Arca as tábuas da lei e tinha na Arca um pote de maná que não estragava ali dentro da Arca. Aquele pote de maná simbolizava a provisão de Deus, né? A provisão do pão vivo que desceu do céu. Quem é? Jesus Cristo. Ele fala assim, olha, vocês vão participar do meu banquete. Não é do banquete promovido pelas falsas obras, né? Será o meu banquete que vocês vão participar. E ele fala assim, também ao que vencer vai receber uma pedrinha branca. Curiosidade, pedrinha branca, você leu, tá nas linhas, mas não tá nas entrelinhas o que significa essa pedrinha branca, né? E essa pedrinha branca pode simbolizar várias coisas, ou melhor, essa pedrinha branca simboliza a nossa salvação, a nossa libertação, né? O nosso resgate. Porém, você pode fazer uma leitura de várias formas, de vários contextos daquela época. Um dos contextos é a pessoa que estava lá no banco dos réus, né? Ao sair a sentença dela, ela poderia ser condenada e ela receberia uma pedra comum, ou ela seria inocentada, então ela receberia uma pedrinha branca, né? Então quando ela recebia aquela pedrinha branca é porque ela estava sendo o quê? Inocentada. Jesus nos fez inocentes, nos resgatou, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos levou para o céu. A pessoa também poderia usar essa pedrinha branca como um sinal de alforria, né? Alguns sistemas usavam assim, libertavam o escravo e dava para ele, né, uma pedra branca. Onde você apresentar essa pedra branca, as pessoas vão saber que você é um escravo alforriado. Jesus nos deu a nossa alforria, éramos escravos do pecado, né? E por fim também você poderia entrar num estádio, né, num teatro com uma pedra branca. O ingresso era a pedra branca. Distribuía-se aquela pedra na entrada e você fala assim, olha, para você passar pela entrada é só mostrar essa pedra branca. Então quer dizer, a nossa entrada no céu é essa pedra branca. Jesus nos garantiu a nossa entrada no reino dos céus. Vinde benditos do meu Pai, receber por herança. Então somente ao que vencer, ao que resistir às tentações de Balaão, ao que resistir aos convites dos Nicolaítas, nós vamos estar, e lá na frente eu explico quem são esses Nicolaítas, se é uma curiosidade interessante a gente vai falar. Então nós vamos falar da cidade de Tiatira. Pois é, Tiatira era uma cidade muito conhecida pela sua produção de púrpura. Então o seu comércio
nos tecidos, né, pintados, tingidos, era muito famoso, e também os seus artesãos, né, faziam esculturas muito lindas, muito maravilhosas, e por isso a idolatria era muito grande, já que o artesão ganhava dinheiro fazendo o quê? Imagens e esculturas de deuses. Naquela época o politeísmo era muito grande, muito forte, né? E as imagens mais vendidas naquela época eram imagens femininas. Daí você vai ver Jesus chamando a atenção da igreja de Tiatira, que era uma igreja que produzia, era uma igreja que trabalhava, e suas obras eram numerosas, e não faltava o amor, como faltou lá em Éfeso. Tiatira tinha o amor, tinha também muita filantropia, muita ajuda, porém eles seguiam uma ideia de uma doida lá, que Jesus vai dar o nome dela de Jezabel. Não é que tinha uma mulher chamada Jezabel. Quando Jesus fala que tem uma profetisa aí, Jezabel, que ele quer dizer assim, tipo Jezabel, que dá péssimos conselhos para Acabe e conduz o povo para a idolatria. Você vai ver algo tremendo quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, só que ele faz uma festa, ele faz um culto, ele faz um carro novo, né? E tem tudo para dar bom. A intenção do coração é boa, só que tem quebra de princípio. A arca se carrega nos ombros, não em carro de boi. A arca caiu do carro de boi, houve a morte de alguém, aquela coisa toda. Mesma coisa aqui, tem pregação, tem ajuda filantrópica, tem crescimento na obra, porém tem quebra de princípio. Tem alguém no meio ali incentivando a idolatria, e Jesus está aqui largando o aço para as pessoas que estão em Tiatira. Então, sobre a curiosidade de Tiatira, é justamente essa Jezabel, né, que a igreja de Tiatira suporta, né, é uma mulher que se assume como autoridade. E Jesus fala que, né, ele vai dar à igreja que permanecer nele autoridade sobre as nações, né, porque a autoridade está sobre ele. E ele fala aqui que vai dar para ele fala aqui que vai dar como recompensa a estrela da manhã. Quer dizer, estrela da manhã nesse caso aqui está se referindo a um novo amanhecer, está se referindo a uma nova história. Quer dizer, Jesus está oferecendo a chance do arrependimento. Uma vez arrependido, uma vez ouvindo a palavra, Jesus está dando a estrela da manhã para essa galera. O que é a estrela da manhã? Curiosidade. Estrela da manhã é um novo amanhecer, quer dizer, é uma nova história. Vamos reescrever a nossa história. Jesus vai reescrever a nossa história mediante ao nosso arrependimento e a gente não dar ouvidos para uma autoridade que nos conduz à idolatria, a uma Jezabel. A gente não pode simplesmente, como algumas pessoas fazem, né? A Jezabel é a igreja católica, né? Porque a igreja católica inseriu idolatria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode chegar a dizer a Jezabel é isso. A gente pode dizer que o que Jesus está dizendo, que todas as vezes que se levanta uma autoridade, tá, para infiltrar idolatria no nosso meio, a gente tem que ser radical, a gente tem que botar para correr, a gente tem que consultar as escrituras, a gente não pode simplesmente aturar porque é uma autoridade, tá? Então a gente pode enquadrar todas as vezes que aparece uma autoridade inserindo, a gente pode enquadrar, olha, isso aí é um tipo de Jezabel. É isso que Jesus quer dizer, existe um tipo de Jezabel. E se tem um tipo de Jezabel nos nossos dias, me permita falar, é a tal da política. Se tem uma coisa que insere idolatria no nosso meio, é o raio da política, tá? É por causa da política que a gente comete crime eleitoral à torta e direita, é por causa da política que a gente faz denúncias de ódio, a gente nos tornamos partidários, queremos matar uns aos outros. É por causa da política que a gente inventa um monte de coisas, de heresias, e diz que está na Bíblia e não tem nada na Bíblia, uma coisa tem nada a ver com a outra, e a gente só vê as pessoas querendo lucrar em cima disso, em cima dos outros que também se vendem para poder lucrar, né? Então, se tem uma idolatria que é a ganância, e eu falo aqui sobre a adoração a Mamon,
né, no vídeo da idolatria, você assiste o vídeo para você saber, se tem uma pessoa, uma coisa que insere, que é tipo Jezabel, que dá conselhos para a gente se desviar de Deus e nos apegar à nossa ganância, é a política. Então aí vai uma dica aí pra gente vigiar, para não cair nesse laço. Igreja de Sardes, vamos a curiosidades da igreja de Sardes. Não está na linha, mas está nas entrelinhas. Se você conhecer a história, Sardes é uma cidade que ela foi construída num lugar muito abençoado, onde eles podiam minerar ouro, minerar prata, pedras preciosas. Ela era rica em comércio, rica em tecidos, porém era de difícil acesso, era difícil chegar em Sardes. Por isso Sardes era sempre imponente e ninguém conseguia invadir essa cidade. E o acesso até ela era muito difícil e ela se defendia muito bem dos seus inimigos. Porém, um soldado persa observou um soldado de Sardes, né, descendo uma trilhazinha, e ele foi, chamou o general, chamou o exército e subiram pela mesma trilha de onde o cara vinha. Descobriram uma entrada secreta para Sardes e durante a noite, como um ladrão de noite, invadiram a cidade e os persas tomaram Sardes. Então isso ficou na história dessa cidade, né? Essa invasão como ladrão de noite. E aí Jesus, quando corrige Sardes, fala assim: olha, vocês têm fama que são uma cidade muito viva, né? Mas vocês são uma igreja muito viva, porque a cidade de vocês é uma cidade rica, mas vocês são uma igreja morta. Vocês estão mortos. E outra coisa, cuida daqueles que ainda não morreram, que falta pouquinho, né? Então tem um remanescente ali que não morreu, se arrepende e abana esse pavio que está fumegando aí para não apagar de vez, quer dizer, volta à vida. E ele fala, né, se prepara porque eu venho como um ladrão de noite. Então Jesus faz o quê? Ele usa a história da cidade para falar com a igreja. Aí que eu falo com vocês, os circunstantes entenderam muito bem quando Jesus fala assim: eu venho como um ladrão, porque eles tinham isso na veia deles, na história deles. Então Jesus faz esse paralelo, essa analogia, essa comparação com a situação de Sardes. E ele fala assim: olha, aquele que vencer, de modo nenhum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Pois bem, eu pergunto para vocês, quando que o nome foi escrito? Aí você vai dizer assim: o meu nome foi escrito no livro da vida quando eu aceitei Jesus. Não, na verdade, a prática de falar assim: você aceitou Jesus, agora o seu nome está escrito no livro da vida. Na verdade, agora o seu nome não será mais apagado do livro da vida. Tá? Quando a gente diz assim: você se converteu, aceitou Jesus, agora o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Aí você se desviou, então tira agora o nome do livro da vida que o cara tá desviado. Mas ele se arrependeu, voltou. Voltou, então escreve de novo. Não, gente, não tem essa borrachinha de apaga, não tem liquid paper lá no céu, não tem corretivo. Não é assim que acontece. O livro da vida tá escrito lá no Salmo 39. Isso tudo que aconteceu comigo. Eu, no ventre da minha mãe, eu estava informe e tu já me conhecia. Isso tudo foi escrito aonde? Num livro. Que livro? Livro dos vivos, ou no livro da vida. Quando você é gerado para a vida, o seu nome é escrito no livro da vida. E o seu nome só vai ficar lá no livro da vida se você for fiel até a morte, se você permanecer com Cristo. Porém, se você sofrer a condenação, o seu nome será riscado do livro da vida. Quer dizer, riscado do livro da vida é o dano da segunda morte. Lembra que Jesus falou para outra igreja: vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Quer dizer, vocês não serão riscados do livro da vida. Riscado do livro da vida é simplesmente dizer assim: olha, até aqui você foi condenado e você foi julgado e foi condenado à segunda morte. Então, risca do livro da vida. Quem vai ficar no livro da vida? Aqueles que permanecerem vivos. Vivos o quê? Vivos para a eternidade. Aqueles que alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Tá na linha, não tá escrito assim claramente na linha, mas está nas entrelinhas. É só você ler direito, né? Vamos falar agora da igreja de Filadélfia. Bem, você já ouviu falar de Filadélfia, isso é tema até de muitas canções, muitas pregações, a igreja mais famosa, porque é aquela igreja que não recebeu repreensão também. A gente falou da igreja de Esmirna, a igreja sofredora, que não recebeu repreensão, pelo contrário, foi perseguida por 10 anos e foram presos, foram mortos, mas foram fiéis até a morte, como
é o testemunho de Policarpo. E agora também nós estamos falando de Filadélfia. Filadélfia é a igreja que tem uma portinha pequena, é uma igreja que tem pouca força, semelhante à igreja de Sardes, tá vendo? São as igrejas que não têm, assim, muita estrutura financeira. Por quê? Porque a sua bagagem, os seus valores não estão na ganância, não estão no lucro, materialismo, não. A força deles estão na fé, na pregação do evangelho, na vivência, na adoração e na fidelidade a Deus, né? Por isso, Jesus vai tratar a Filadélfia com tanto amor. Jesus elogia a igreja de Filadélfia, né? Jesus fala da perseverança dela, da fidelidade dela. Jesus fala dos que perseguem Filadélfia, que são sinagogas de Satanás, né? Se dizem judeus, mas não são judeus coisa nenhuma, perseguem e eles têm pouca força, porém guardam. Jesus fala assim: olha, eu sei que vocês têm pouca força, vocês são fiéis, vocês guardam a minha palavra. Então Jesus lança a profecia, né, de salvação, a garantia de salvação. Olha, fique firme. Jesus diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém vai dizer assim: já coroa não tem a ver com salvação, coroa tem a ver com galardão, é a bênção, é o presente que Deus quer nos dar, é a coroa, coisa e tal. Porém, eu nunca falo de um texto sem falar de todo o contexto. Se Jesus está falando, olha só, se vocês forem fiéis, eu vou te dar a árvore da vida. Quer dizer, eu vou te dar o que? Vida. E quem não tiver a árvore da vida vai ter o que? Morte. Então a árvore da vida é salvação, sim. Quando ele fala assim: se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Porque se você perder a coroa da vida, você vai o quê? Morrer. E ele fala agora, e a gente falou do outro texto que ele fala o quê? Não vou riscar o seu nome do livro da vida. Quer dizer, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, não sofrer o dano da segunda morte é salvação, sim. Então, por que aqui a coroa, né? Para que ninguém tome a tua coroa, quer dizer, para que ninguém tome a tua salvação. Por que coroa aqui não é salvação? Porque a árvore da vida é salvação, porque nome no livro da vida é salvação e aqui não é. E, gente, é tudo o mesmo contexto, tá? E Jesus vai dizer assim: olha, e eu vou fazer de vocês coluna no meu santuário. Vamos falar de curiosidade de novo. Naquela cidade, tá, havia terremotos que destruíram as colunas muito famosas, muito lindas, colunas de mármore famosíssimas. E Jesus fala assim: olha, vocês serão colunas no meu santuário. Lá no meu santuário não tem terremoto, não tem rachadura, não tem fim, né? Vocês não vão sucumbir às aflições que vocês estão passando por esse mundo aqui. Mas lá terá coisas boas para vocês. Vocês serão colunas lá no meu santuário. Pois bem, essa é a 7ª igreja e, né, essa igreja realmente é uma igreja que não tem... Jesus não chega de elogio, né? Porque se você observa, Jesus elogia a igreja e depois faz a cobrança. Jesus elogia Éfeso, depois faz a cobrança. Jesus elogia Pérgamo, depois faz a cobrança. Elogia Tiatira, depois faz a cobrança. Elogia Sardes, depois faz a cobrança. Elogia Esmirna e só elogio. Elogia Filadélfia, só elogio. Mas quando chega na Laodiceia, Jesus só senta pau, senta prego, né? É cobrança debaixo de cobrança, é cajado debaixo de cajado. Já começa dizendo: olha só, eu sei as tuas obras e vocês se acham ricos e para mim vocês são desgraçados, pobre, cego e nu. Já chega logo esculachando logo Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia é uma cidade magnífica. Naquela época era uma cidade magnífica. A tapeçaria de Laodiceia era famosíssima, o comércio de Laodiceia era famosíssimo e aquela igreja era riquíssima, né? Eles não tinham necessidade como igreja, tá, gente? Eles eram cristãos, eles estavam seguindo o evangelho, mas eles não tinham necessidade de comida. Porém, estava explícito na cara, está nas linhas desse texto, tá? Que a desigualdade social era enorme e eles não estavam nem aí para isso. A igreja de Laodiceia tinha vários empresários que congregavam lá e os pobres, por talvez não serem cristãos, ficavam ignorados porque eles estavam nem aí para quem era pobre. Se é pobre que não recebeu a bênção do Senhor, nós recebemos a bênção do Senhor e nós vamos fazer o nosso culto do nosso jeito. Então Jesus chega batendo com força. Agora, curiosidade de Laodiceia, que não é tanta
curiosidade assim, né, gente? Qualquer uma pessoa que consulta o Google hoje sabe disso, mas infelizmente eu ainda vejo pessoas pregando, né? O crente morno, o crente frio e o crente quente, né? E eu tenho um vídeo também falando assim, não existe crente morno. Você pode entrar na descrição desse vídeo também, você vai ver que Jesus está fazendo uma analogia, e os circunstantes daquela época entenderam muito bem. Olha, quem dera você fosse frio, ou quem dera você fosse quente, mas como você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. O que é quem dera fosse frio? Quem dera fosse como Colossos, ou a cidade de Colosso tinha fontes de águas frescas, ou de águas frias, ou de águas geladas, né? As águas de Colossos eram águas frias que refrigeravam, né? Então as pessoas que chegavam na cidade de Colossos tinham prazer de matar a sede naquelas águas frias de Colossos. Mas no outro lado de Laodiceia tinha uma cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era uma cidade de águas termais. Hoje eu vou botar até fotos aqui nesse vídeo da cidade de Pamukkale, né? Hoje é Pamukkale, lá na Turquia, uma cidade turística muito bela, com os seus lençóis termais, até hoje está lá, né? E Jesus fala assim, se você fosse quente igual as águas termais de Hierápolis, né? Só está escrito assim, fosse quente se fosse frio, mas aí se você estuda o contexto, você sabe o que Jesus quis dizer com quente. Quente são as águas medicinais. Quer dizer, quem dera se você levasse o refrigério, ou que você levasse a cura, mas você não leva nem cura nem refrigério, a sua água é morna. Por que a sua água é morna? Porque Laodiceia não tinha fonte de água. Laodiceia trazia a água de Colossos através de aquedutos. Os aquedutos eram manilhas, né? Muito mal feitas daquela época, não eram manilhas tão perfeitas quanto nos nossos dias. E aquelas manilhas traziam a água de longe, que chegava morna e chegava contaminada, né? E os circunstantes da época, né, que não tratavam da água, faziam ânsia de vômito, passavam mal com aquela água contaminada. Então Jesus fala assim, olha, vocês não são nem Hierápolis, vocês também não são Colossos, vocês são esse aqueduto de água aí contaminada que dá vontade de vomitar. Então vocês precisam rever o conceito de vocês, tá? Para vocês serem, tá, uma galera que refrigera, que leva refrigério, para vocês serem uma galera que leva a cura, para vocês serem uma igreja, tá? E Jesus fala, eu estou à porta e bato. E as pessoas costumam dizer assim, olha, Jesus está à porta e bate no teu coração, né? Jesus à porta e bate, vem, aceita Jesus, Jesus está batendo na tua porta e coração. Não é aceita Jesus que esse texto quer dizer. Isso quer dizer assim, olha, vocês aceitaram a Jesus, vocês são crentes de Jesus, vocês são uma igreja, porém, vocês não têm relacionamento nenhum com Jesus, pelo contrário, vocês botaram Jesus para fora. Então não é Jesus batendo no coração de um pecador que não conhece Jesus. É Jesus querendo dizer para a igreja, olha só, eu caí fora. Vocês tomaram uma linha aí de materialismo tão grande, de sucesso financeiro tão grande. Isso te lembra alguma coisa, gente? Meu Deus do céu. Né? Nos últimos dias, só que se fala de sucesso financeiro. A Bíblia não diz que crente tem que ser pobre, crente tem que ser rico, sim. Eu não tenho nada contra sucesso financeiro. Só que essa pregação de sucesso financeiro está fazendo muito crente rico e pouco crente justo. Né? Tá fazendo muito crente prosperar financeiramente, mas com pouco amor no coração, pouca vontade de dividir, de socorrer, e isso aí é o caminho de Laodiceia. E Jesus está do lado de fora de uma igreja, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você, existe a pessoa do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Servimos um Deus que é um, é uma trindade que é um Deus, tá? E essas pessoas atuaram na história da humanidade de uma forma distinta. A pessoa do Pai foi o Pai Criador, mas a pessoa do Filho foi o que morreu na cruz para nos resgatar. E o Espírito Santo é aquele que veio morar conosco depois que o Filho foi, ele ficou aqui morando em nossos corações. Então ele é o Filho e o Pai dentro de nós. Então quer dizer, o Espírito Santo está conosco, mas a pessoa do Filho continua do lado de fora. Você vai me perguntar assim, como assim, Jesus não está dentro da igreja? Não, Jesus está dentro da igreja através da pessoa do Espírito Santo. Mas a pessoa do Filho, ele diz assim, olha, quando eu tive fome, você não me deu de comer, quando eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava em prisão, eu estava doente, não fosse me visitar. Gente, quem está com fome, está dentro da igreja ou está fora da igreja?
está em cadeia está dentro da igreja ou está fora da igreja? Quem está nos hospitais está dentro. Então, quer dizer, a pessoa do filho está lá fora, está lá no hospital, está esperando alguém ceiar com ele. Abrir o coração, ir lá nos hospitais fazer a visita, e abrir o coração, ir lá na delegacia, nos presídios fazer a visita, abrir o coração, ir para as ruas, atender quem está em mendigância, quem está com fome. É isso que Jesus está dizendo aqui. A pessoa do filho continua lá de fora. Se o Espírito está em você, o Espírito vai te conduzir até essas pessoas. Porém, se você ignora a voz do Espírito, você se torna uma Laodiceia. Agora, uma coisa que raramente eu vejo as pessoas falarem, né? Não é uma curiosidade, porque está aqui nas linhas, é Jesus falando com a Laodiceia, dizendo: olha, eu repreendo a todos a quem amo, né? Então, eu te amo, Laodiceia, e eu te repreendo porque eu te amo. Então, a gente vê pessoas sendo cruéis, né? Chamando todo mundo de Laodiceia, mas se a sua intenção se você tem visto as pessoas se perdendo igual a Laodiceia, você precisa trazer a Laodiceia de volta como Jesus trouxe, em amor. Falo assim porque eu te amo, te busco porque eu quero te salvar, eu quero você de volta. Jesus não está aqui dizendo que vou te vomitar na minha boca e eu quero que você morra, Laodiceia. Não, Jesus está dizendo que a água de Laodiceia produz ânsia de vômito. Porém, eu continuo aqui, Laodiceia, te dando a oportunidade de você se converter, né? Aí ele fala: se você abrir o coração, eu cearei contigo, você comigo, e ao que vencer, vai sentar comigo no meu trono. Olha só, Jesus está oferecendo a Laodiceia a largar aquela vontade toda de reinar na terra, de ter tronos faraônicos, de ter pose de rei, pinta de rei. Tipo assim, olha, se você abandonar esse desejo materialista de ser rei na terra, eu vou te tornar rei comigo aqui no céu. Então, a Laodiceia está sendo convidada a fazer uma troca. Não mais as vestes caras de Laodiceia, mas as vestes santas do Senhor. Não mais o ouro, né, fabuloso de Laodiceia, mas agora a glória de Deus na minha vida, o ouro que o Senhor tem me dado. E ele fala assim: olha, comprai o meu ouro, comprai as minhas vestes. Eu quero que você ligue essa orientação que Jesus está dando. Quero que você ligue a orientação que Jesus está dando. Olha, eu quero que você compre meu ouro com Isaías 55, que Jesus falou, que Deus fala o quê? Através do profeta Isaías: todos vós que tendes sede, vinde comprai. Comprai sem dinheiro e sem preço, é de graça. A gente compra as coisas no reino dos céus de graça. Como assim, gente? Então não compro, então vou lá e busco. Pois é, mas a atitude de se arrepender e de reconhecer que o preço foi pago, isso nos torna cooperadores. Nós somos compradores juntos, né? Nós somos herdeiros juntos. O co-herdeiro com Cristo é que vai herdar junto. Quer dizer, Cristo nos resgatou e nos convida a comprar sem dinheiro e sem preço. Aqui a gente encerra a 7ª igreja, e antes de concluir eu queria mostrar a última curiosidade para vocês, que é o que? A visão dispensacionalista. Que visão é essa, gente? Dispensacionalista. Eu ralo para falar esse negócio, né? Esse negócio é um pouco complicado de falar. Essa visão sensacionalista, essa visão da dispensação, eles entendem que essas cartas que Jesus escreve não foi por circunstâncias da época. Essas cartas, elas são proféticas, representam um período, representam uma dispensação. O que é dispensação? Um período onde essas coisas acontecem, né? Então, houve a dispensação da lei, estamos na dispensação da graça, e na dispensação da graça, Jesus distribuiu sete momentos que vão acontecer, ou que já aconteceram na face da terra. Eu não concordo com essa visão, porque não que ela não tenha coerência, não que ela não bata, mas para mim ela é muito engessada, ela é muito limitada. Eu acredito que as cartas que Jesus escreveram foram por circunstâncias, sim, e foram para todos os momentos que nós estamos vivendo na Terra até hoje.
tá? Até hoje a gente se enquadra, uma hora a gente se enquadra em Éfeso, outra hora a gente se enquadra em Esmirna, outra hora a gente está lá no Tiatira, outra hora a gente tem que estar ligado sempre que essa carta foi escrita para todos os períodos. Porém, o dispensacionalista acredita que a carta escrita para Éfeso, ela só serviu para o período da primeira igreja, da igreja primitiva. Um período de um século de igreja na Terra, do ano 0 até o ano 100, né? Foi aquele momento onde o amor começou a se esfriar, coisa e tal. A igreja apostólica que recebeu orientação diretamente dos apóstolos, então eles precisavam se manter no amor para o candeeiro continuar aceso. Eles acreditam que a igreja de Esmirna, ela é aquela igreja que vai do ano 100 até o ano 300, quer dizer, uma igreja de 200 anos, uma dispensação de 200 anos, onde a igreja foi muito perseguida. Nos últimos 10 anos de existência dessa dispensação aí, houve uma grande perseguição. Eles acreditam que Jesus se referia a esse momento. Para mim, Jesus se refere ao momento enquanto a igreja estiver na Terra. Tudo bem. A igreja de Pérgamo, eles se referem à igreja do ano 300 até o ano 540, mais ou menos, né, que foi quando aí o Estado começa a se alinhar com a igreja, né? O Constantino se converte como imperador e decreta Roma como religião oficial, e aí começa a acontecer várias, como é que eu posso dizer assim, vários desvios doutrinários por causa da inserção do Estado, que o Estado quer fazer um sincretismo aí, misturar um pouquinho de cada coisa, né? De 500 a 1800, olha, cadê, né? Essa dispensação da Tiatira é uma dispensação grande, né? A dispensação da profetisa, né? Eles acreditam que é a dispensação do papado distorcido, porque houve realmente de 550 para cá até 1700, houve época de terem 2 papas ativos, houve época de briga entre os papas, era uma coisa toda como eu posso dizer assim, das indulgências da Igreja Católica pensando só em explorar, né, os países, né, os continentes para que sejam contribuintes do poder papal, e pega para capar danado. Eu, como falei, é bem assim, intrigante a situação, porém eu acho muito engessado. Eles vão dizer também que de 1800 a 1830, né, viveram uma época da reforma, a época de Sardes, né, que foi o remanescentezinho que, olha, é melhor você botar essa galera para viver aí, porque senão vocês vão perder de vez o que vocês receberam. Sardes. Filadélfia, aquele períodozinho básico de uma dispensaçãozinha de 10 anos praticamente, de 30 a 40, olha só, uma dispensação de 10 anos, onde foram os avivalistas que arrebentaram, né? John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney. Então eles acreditam que essa foi uma dispensação de Filadélfia, a igreja do amor, a igreja que se entregou para avivar a terra e para pregar o evangelho, e mesmo tendo pouca força, a porta não se fechou, a porta continua aberta. E agora Laodiceia, eles acreditam que essa é a igreja do fim. Quer dizer, de 1850 para cá, nós estamos vivendo a dispensação de Laodiceia. Nós estamos no 2022, vivendo a dispensação de Laodiceia, onde o materialismo cresce. Aí que eu falo com você, né? Realmente é uma coisa intrigante. Parece que tem muita coisa a ver, só que eu vou dizer para você, naquela época também existia materialismo, no primeiro século, no segundo século, sempre houve materialismo, a ganância sempre teve no coração do homem, tá? Então eu vou dizer que até hoje existe os remanescentes da igreja reformada, até hoje existe um poder distorcido, né, no meio da religião evangélica, protestante ou católica. Ainda existe um poder tipo Jezabel, ainda existe os heréticos dos nicolaítas. Enfim, eu não considero que essa dispensação seja tão engessada assim, mas valeu a pena apresentar para vocês procurarem mais coisas mais curiosidades sobre as 7 igrejas da Ásia. Então,
esse foi o nosso primeiro estudo, nosso primeiro modelo. Se vocês gostaram, vocês comentam, quero mais estudo. Eu tive paciência de chegar até aqui, já Éder. Então comenta aí sobre a curiosidade que você achou melhor, né? Aquilo que despertou mais a curiosidade. E eu te vejo no próximo estudo. Se vocês gostarem, vai ter mais estudo. Até a próxima!